Está começando aqui, caras, caros e caras ouvintes, o podcast Revista o Papel em Minutos, edição de janeiro, iniciando o ano de 2024 com muitas novidades sobre o setor. Eu sou Patrícia Capo, editora de publicações da BTCP, e estou aqui com a minha editora assistente para assuntos urgentes, Thaís Santi. Olá, Patrícia. Olá, ouvintes. E se dezembro foi o mês das festas, janeiro começou com mais algumas comemorações especiais e a pleno vapor, ou seja, o ano que para muitos começa apenas depois do carnaval já iniciou acelerado por aqui. Portanto, minha cara Thaís, vamos direto ao ponto e em minutos, que é o objetivo deste programa, explicar aos ouvintes o motivo deste início de ano em velocidade máxima em nosso setor. Sim, Patrícia, é que nossa primeira edição do ano de 2024 traz como destaques editoriais histórias e fatos inspiradores, como você cita em seu editorial, falando sobre como tudo se passou em 100 anos da Suzano, comemorados este mês, e também sobre a aprovação do Sistema Brasileiro do Comércio de Emissões e regulamentação do mercado de carbono no país. Temas estes que estão em nossa reportagem de capa e entrevista, respectivamente, e que comprovam que o nosso setor entra no ano novo com tudo, sem esta de esperar o carnaval para começar a trabalhar. Isso mesmo, Patrícia. Portanto, vamos falar primeiro da Suzano, tema de nossa reportagem de capa. Mais do que comemorar todas as conquistas reunidas até o marco centenário, a empresa reforça o comprometimento em continuar elevando a sua competitividade para promover mais um ciclo de crescimento sustentado e sustentável, com protagonismo global e transformação social. O propósito bem definido de aliar uma atuação amplamente competitiva a contribuições diversas à sociedade acompanha a Suzano em toda a sua trajetória, conforme contextualiza Walter Schalka, presidente da empresa. O DNA da Suzano é um DNA composto de duas componentes fundamentais. O primeiro é a inovação. A empresa foi se transformando ao longo do tempo de forma contínua e irá continuar, sempre com essa mentalidade de empreendedorismo e de desafiar o status quo e mudar as condições de mercado, né? E o tempo todo a companhia vem buscando isso, e nós podemos citar alguns exemplos nesse processo. E a segunda questão da sustentabilidade, que é alguma coisa intrínseca à companhia, intrínseca ao nosso negócio. Nós estamos em um conjunto expressivo de sociedades, de comunidades que são próximas às nossas operações e, portanto, a parte social é muito relevante para nós e é muito sensível para o Brasil e, portanto, é uma questão transformacional para as sociedades locais a presença da Suzano. E a segunda questão, que é tão importante, é quanto isso a parte ambiental. Nós, a partir da árvore plantada, podemos ter um impacto muito relevante na sociedade. Obrigada, Walter, pela sua contribuição. A Suzano atua com um olhar direcionado ao futuro, como também destaca Marcela Porto, diretora de Comunicação e Sustentabilidade Institucional da companhia. A gente costuma dizer aqui na Suzano que a gente tem um modelo de negócio regenerativo, né? No sentido de que é um modelo de negócio que olha para os próximos ciclos, né? Ele olha necessariamente para o longo prazo. A gente é um negócio que opera o capital natural, então a renovabilidade dos ciclos naturais ela é essencial para a perenidade do nosso negócio, né? E a Suzano não está aqui há 100 anos à toa, a gente realmente né, é uma empresa que olha sempre muito para o longo prazo. Então acho que esse por si só é um grande guarda-chuva. E aí embaixo dele eu acho que tem uma série de formas como essa estratégia de sustentabilidade se desdobra. Agradecemos a Marcela pela presença em nosso programa e destacamos que atualmente a Suzano dedica-se a 15 metas de longo prazo, também chamadas de compromissos para renovar a vida. Alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os compromissos expressam as metas e responsabilidades da organização com o planeta e as pessoas. Remover 40 milhões de toneladas de carbono da atmosfera até 2025 e disponibilizar 10 milhões de toneladas de produtos de origem renovável que possam substituir o plástico e outros produtos de origem fóssil até 2030
estão entre os compromissos listados. Diante dos inúmeros desafios que a crise climática global apresenta, a Suzano almeja ser parte das soluções que a sociedade precisa encontrar. A frente estratégica voltada aos bionegócios é guiada pelo potencial do eucalipto como matéria-prima, como explica Fernando Bertolucci, diretor executivo de Tecnologia, Inovação e Sustentabilidade da Suzano. Nós estamos na quinta geração de melhoramento genético do eucalipto. Então, por aí se vê o tamanho da estrada que a gente tem pela frente para desenvolver árvores mais adaptadas, que sejam capazes de produzir cada vez mais com menos recursos naturais e também adaptadas a esses desafios climáticos, novos desafios climáticos que nós temos. Então, essa integração entre florestas, árvores plantadas de alta qualidade, que continua, a interação com as fábricas que vão transformar essas árvores em produtos, e o desenvolvimento de novas aplicações, acho que essa cadeia integrada é que é o grande diferencial da indústria florestal brasileira e também da Suzano, obviamente. Então, é isso que nos credencia a ir mais longe nos bionegócios, nos bioprodutos. Então, a pergunta que a gente se faz hoje, a pergunta principal é: o que mais nós podemos fazer a partir das nossas árvores? Obrigada, Fernando, pela sua contribuição. E deixamos nossos agradecimentos, então, à executiva e aos executivos da Suzano pelas presenças em nosso podcast e desejamos sucesso nesse novo ciclo de crescimento. Lembramos que a reportagem de capa de janeiro conta com a participação de outros membros da diretoria executiva da Suzano e pode ser lida na versão impressa ou na versão bilíngue digital nos sites newspulpaper.com, o portal de notícias da BTCP e em formato Flip em opapeldigital.org.br. É isso mesmo. E quem ainda não conhece o newspulpaper.com, por favor, acessem já e nos mandem seus comentários aqui pelo nosso e-mail podcast@btcp.org.br para nos ajudar a oferecer o melhor conteúdo de informações para as senhoras e senhores. E passando agora para a entrevista, Thaís. Em outubro último, a Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou o projeto de lei 412/2022, que cria o Sistema Brasileiro do Comércio de Emissões, SBCE, e regulamenta o mercado de carbono no país. O SBC é um sistema de precificação de carbono, criado para ampliar o alcance dos compromissos de redução de emissões de gases de efeito estufa assumidos sob a Convenção de Mudanças Climáticas das Nações Unidas e o Acordo de Paris. A convidada da sessão Entrevista da edição de janeiro, Luciana Sonck, mestra em Planejamento Territorial, especialista em governança e sócia fundadora e CEO da TUA 225, esclarece os principais pontos que diferem o mercado regulado de carbono do mercado voluntário. A diferença fundamental entre o mercado regulado de carbono e o mercado voluntário é que no mercado regulado, o governo está por trás se responsabilizando pelo sistema de verificação de emissões para garantir que aquilo que esteja sendo negociado realmente esteja ocorrendo, né? Então, todo esse processo de monitoramento e validação, ele passa por uma regulação governamental. Isso também colabora com o atingimento das metas globais que o Brasil se compromete, né, em fóruns internacionais como a COP. Então, quando o Brasil se compromete com a redução de emissão de gases de efeito estufa, é através do mercado regulado que ele consegue comprovar isso. Já no mercado voluntário de carbono, por mais que você tenha pessoas, instituições, empresas reguladoras ali que vão realizar de alguma maneira auditorias para garantir a certificação, né, da emissão, do projeto, garantir que aquele projeto tenha lastro na realidade, isso varia muito de empresa para empresa. Então, essa diferenciação é bastante importante quando a gente está falando do potencial que o Brasil tem de liderar, né, isso internacionalmente e de se colocar de forma mais robusta no mercado de crédito de carbono. O Brasil ele tem hoje uma oportunidade de se posicionar internacionalmente, né, se ele se colocar como um desafio, promover um desenvolvimento à base da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, especialmente do desmatamento zero. Muito obrigada, Luciana, pela sua presença em nosso O Papel em Minutos de janeiro de 2024 e convidamos os ouvintes à leitura completa da entrevista desta edição
para ficarem a par dos desdobramentos previstos a partir desta importante aprovação do Senado, uma economia de baixo carbono. Portanto, acessem o newspulpaper.com ou a edição em formato digital da revista O Papel em opapeldigital.org.br e leiam os nossos principais conteúdos editoriais para começar o ano muito bem informados, informadas e informades. Isso mesmo, Patrícia. E com estes destaques editoriais, vamos encerrando este primeiro bloco do nosso O Papel em Minutos, o podcast que resume os conteúdos das edições da nossa publicação, que completa 85 anos de circulação em 2024. E este segundo bloco do nosso programa, como tradicionalmente sabe quem nos acompanha, é dedicado a colunas e colunistas da revista O Papel, ou seja, com a palavra aqui, os especialistas em diversos temas. E esta primeiro papel do ano de 2024 traz duas novidades aos ouvintes. O lançamento da coluna Two Sides, com destaque para o colunista Fábio Mortara, que marca o início da publicação de artigos sobre a valorização do papel, cartão e papelão, e a retomada da coluna Fast Markets pelo economista da consultoria que derivou da RISE, Rafael Barizauskas. Queridos novos colunistas, Fábio, Rafael, nossas boas-vindas oficiais a vocês aqui em nosso programa, que tem a honra de contar com as participações dos senhores, falando um pouco aos ouvintes sobre a nossa parceria e temas que serão abordados em nossas colunas. Começamos aqui o nosso bate-papo com o Fábio Mortara, que é presidente Two Sides Brasil América Latina, para que ele fale aos ouvintes e leitores da revista O Papel sobre Two Sides e as expectativas em relação à nossa parceria, que envolve também publicações no newspulpaper.com, bem como para que o Fábio dê um resumo sobre os temas que serão abordados. Oi, Patrícia. Feliz ano novo, antes de mais nada, para você, para toda a sua equipe, para todos os leitores da revista O Papel e para todos os que acessam o novo portal Newspulpaper, né? É uma honra muito grande para nós estar participando agora ativamente e integradamente, tanto no portal como na revista O Papel, com a tradição que a revista tem. Então é uma honra muito grande para Two Sides Brasil, para Two Sides América Latina e certamente para Two Sides globalmente. Two Sides, todo mundo sabe, foi criada na Europa em 2008 para combater os mitos ambientais, o greenwash, né, que coloca o papel, cartão e papelão como sendo vilões. Na verdade, papel não é vilão, é solução. Hoje nós estamos em 20 países, né, posicionados de forma crescente, não é? Two Sides tem conseguido obter resultados bastante expressivos, dando um retorno considerável para toda a cadeia produtiva, que vai das florestas cultivadas até o setor de reciclagem. Além de combater o greenwash, né, que é a questão, enfim, que ataca, que tanto prejuízo causa a nossa cadeia, a gente tem também um foco de promover o papel, a comunicação impressa, as embalagens de papel, cartão e papelão. Então esse, para nós, vai ser um espaço muito interessante de troca de informações com os leitores, com quem acessar o portal Newspulpaper. Enfim, vai ser uma experiência extremamente interessante que a gente espera que seja uma experiência de ganha-ganha, não é uma experiência em que Two Sides saia ganhando e que também as pessoas que interagirem, as empresas e setores que interagirem conosco também saiam ganhando. Essa é uma primeira parte que a gente está fazendo. Fábio, obrigada por suas palavras em relação à nossa parceria Two Sides, O Papel e newspulpaper.com. Gostaria também que você fizesse um apanhado geral desde que Two Sides chegou ao Brasil. No Brasil, Two Sides chegou em 2014, um lançamento feito na sala principal, na Salão Nobre da Fiesp, com a presença de 42 entidades ligadas a toda a cadeia produtiva, com a presença de Martin Eustace, que é o fundador, o inglês que fundou o Two Sides. A base toda nossa é britânica, não é? Nossos sites e toda a operação. Nós somos o representante do Sides no Brasil. E desde 2014, justamente agora em 24, completamos esses 10 anos de atuação. A gente começou pequenininho, com poucos membros, né? E agora a gente está crescendo bastante. A gente já tem bem mais do que 130 membros, dos quais mais de 60 são patrocinadores. E isso tem dado um corpo muito importante ao Two Sides, né?
A gente já conta com mais de 130 vitórias no Brasil, um número muito superior no mundo todo, de greenwash, né, da nossa campanha anti-greenwashing, né, que é o uso do verde de forma equivocada, errônea ou às vezes mal intencionada contra o papel, as embalagens de papel, as florestas cultivadas e a gente vai, enfim, combate isso, né? A gente tem para esse ano mundialmente um foco muito grande, enfim, nas mudanças que a comunidade europeia vai fazer, principalmente no setor de embalagens de papel. Tussais vai ter uma participação importante na Drupa, que é a maior feira gráfica, onde vamos palestrar no Cubo, na Cube da Drupa. No Brasil, a gente vai manter os 3 eventos fortes que a gente tem, além da participação nossa na FESPA. Então, serão 4 ações importantes, entre as muitas que a gente tem, né? A FESPA em março, o evento nosso para educadores, profissionais de educação em abril, o evento nosso de embalagens de papel, que é feito com IBA em papel e Tussais, em junho, e o Power of Print, que é o evento focado na comunicação impressa promocional, em novembro de 2024. Então, um ano ativo, um ano muito intenso. Participaremos também da Drupa, o nosso diretor técnico, o professor Manuel Manteigas de Oliveira, vai estar na Drupa, junho em Düsseldorf. Enfim, temos um ano extremamente desafiador, mas extremamente promissor, né? Estamos muito otimistas com o crescimento de Tussais no Brasil, com o crescimento de Tussais na América Latina e contando muito com todo o apoio da cadeia produtiva, muito especialmente do setor de papel e celulose de florestas cultivadas. Um grande abraço a todos e um ótimo e excelente 2024. Muito obrigada, Fábio, querido, pela sua participação em nosso programa e vida longa à nossa parceria Two Sides do Papel, newspulpaper.com. E vamos agora convidar o novo colunista Rafael Barizauskas, da Fast Markets, para conversar com os nossos ouvintes. Oi, Patrícia. Antes de mais nada, queria agradecer muito pelo convite em estar aqui com vocês. Para mim é uma grande honra poder colaborar com vocês e dar um pouco mais de voz a temas tão caros, né, para a nossa indústria. Fico muito contente em retomar a parceria da Fast Markets com vocês e espero trazer aí nas próximas edições conteúdo bastante relevante para o mercado brasileiro e latino-americano de celulose, de papel e de produtos de papel, né? A ideia é a gente trazer um panorama geral do que está acontecendo no momento, nas principais cadeias, ou o principal tema ali de discussão do mercado, né? Então, os nossos ouvintes e os leitores do papel podem provavelmente esperar uma variação aí de temas, sempre tocando algum tipo de cadeia do setor. Rafael, agradecemos muito esta nossa retomada de parceria de publicações de artigos tão relevantes da renomada consultoria Fast Markets sobre mercado de celulose e papel. Gostaria que você comentasse um pouco com os nossos ouvintes sobre o tema desta sua primeira coluna, que aborda o consumo de papelão ondulado e embalagens de papel. Bom, vou tentar ser bastante conciso aqui, até mesmo para não canibalizar a nossa análise, mas de forma geral, o consumo de papelão ondulado e produtos de papel, embalagens de papel, ficou bastante aquém do esperado pelo mercado em 2023 por uma série de fatores. Posso elencar de forma rápida problemas socioeconômicos na região, que não são novidade para os nossos leitores, mas de uma forma bastante resumida, nós tivemos bastante instabilidade política em mercados como Argentina, como Peru, até mesmo uma certa retração ali no Brasil, aquém do que se esperava. Tivemos problemas de inflação um pouquinho mais persistente ao longo da região e problemas de renda disponível. Além disso, também houve uma série de fatores climáticos afetando a produção agrícola e a exportação de alimentos a partir da América Latina, causados pelo El Niño. Isso é um fator importantíssimo quando a gente olha para a produção agrícola, que gera renda em muitos países da região. Mas, de forma geral, o consumo foi um pouco abaixo do que o mercado esperava para o ano passado. Já para este ano, a nossa previsão ela é um pouquinho mais otimista comparada com o resultado, ainda que prévio, de 2023. A gente entende que boa parte dos problemas socioeconômicos causados por conta de uma inflação um pouquinho mais persistente e de um aumento de taxa de juros nesses mercados, não no caso do Brasil, mas em outros mercados latino-americanos, devem começar a desaparecer ao longo de 2024.
né? A inflação mais persistente já começou na realidade em 2023 a dar sinais ali de queda. Então 2024 já começa, eu diria aí de uma maneira um pouco mais positiva. No Brasil a gente vê um incremento marginal de renda e uma disponibilidade maior de renda disponível para as famílias, com uma ligeira retração do endividamento e condições de crédito um pouco mais favoráveis. Então isso também deve estimular de forma geral o consumo de bens duráveis aí, e de bens não duráveis também, mas sobretudo aí de bens duráveis, e sustentar o consumo de embalagem de papelão do lado pela região, né? Mas ainda assim eu diria que os riscos para este ano ainda são vários, né? O El Niño deve persistir pelo menos até metade do ano, o que seguramente pode afetar a produção agrícola de diversos países, incluindo no Brasil. Sempre é um grande problema quando a gente trata de conflitos externos no mundo. Isso sempre pode afetar a taxa de câmbio e, por consequência, toda a economia, que é dependente de exportação de matérias-primas ali, como é o caso das economias latino-americanas. Não é exceção o Brasil não é exceção dessa situação. Então, a gente vê uma escalada aí de conflitos armados no Oriente Médio, na Europa, possíveis conflitos na Ásia aparecendo aí nos noticiários. Então, isso naturalmente traz bastante risco para a região. E, de forma geral, ainda existe uma grande incógnita de como a Argentina, que eu diria que é o nosso terceiro, se não quarto maior mercado latino-americano para embalagem de papel, vai se comportar ao longo do ano, né? A gente prevê uma queda bastante forte no consumo argentino nos próximos meses. 2024 deve ser um ano bastante difícil, um ano de ajuste para o país, se esse ajuste não se estender para 2025. E isso seguramente vai afetar o comércio intrarregional de bens, incluindo bens exportados desde o Brasil e de outras economias latino-americanas até a Argentina. Então, existe também uma grande interrogação de como o país vai se comportar e como isso vai afetar os mercados de embalagem de papel por toda a região. Mas, de forma geral, a gente entende que 2024 deva ser um ano mais positivo do que foi 2023. Rafael, querido, muito obrigada por estar conosco no Papel a partir deste 2024 e aqui em nosso programa. E muito sucesso sempre a todos os estudos e panoramas traçados pela Fast Market sobre o setor de base florestal, que você também irá trazer futuramente breves apresentações em nossas edições para os leitores e ouvintes. Portanto, acompanhem. E lembramos aos nossos ouvintes, para fechar este bloco dedicado a colunas e colunistas, que temos este mês em nossa edição impressa e digital da revista O Papel, muito mais análises de especialistas do setor de celulose e papel, que podem ser conferidas em opapeldigital.org.br ou em suas revistas impressas, que em breve chegará às suas residências. Um papel fornecido especialmente pela Suzano nesta edição do seu centenário. Nosso terceiro bloco do podcast é dedicado a algumas chamadas de notícias do nosso radar, a coluna BTCP em Foco e principalmente aos agradecimentos aos anunciantes e ainda com a chamada de capa para a próxima edição da revista O Papel, a de fevereiro de 2024. Começando pela coluna BTCP em Foco, a matéria apresenta os coordenadores das comissões técnicas da associação com um balanço sobre as atividades do último ano e o planejamento para 2024. Com o crescimento da participação dos membros da associação, o calendário de eventos do ano já está completo para os próximos meses. Mais um destaque de reportagem foi a inauguração oficial da Universidade Setorial da BTCP, que ocorreu no dia 16 de janeiro, data em que foi comemorado o aniversário da associação, que completou 57 anos. O lançamento da Universidade Setorial contou ainda com o anúncio do ABTCP Flix, a plataforma de conteúdo educacional por assinatura, com cursos, trilhas de aprendizado, vídeos e outros materiais que estão disponíveis a um custo acessível aos profissionais. Confiram os detalhes dessa novidade da BTCP, que vem para revolucionar a educação do setor. A matéria está na coluna Radar desta edição e pode ser conferida ainda no portal newspulpaper.com ou na edição impressa da revista O Papel de janeiro. Isso mesmo, Thaís. E vamos falar um pouco agora sobre algumas chamadas da nossa coluna Radar, que traz a PSV Solutions, discutindo o aumento da segurança na limpeza industrial com o hidrojato automatizado, a aquisição da operação florestal da Arauco pela Klabin, no Paraná, a entrega da máquina Ticho a alas douradas pela Valmet e a nova área de testes da Voit Paper para controle de qualidade. E tem mais notícias interessantes, Patrícia, mas vamos deixar nossos ouvintes nos contarem se gostaram das informações após a leitura completa desta edição da O Papel de Janeiro. E vamos passar agora a outro grande destaque, os anunciantes deste mês.
E temos nesta edição, Thaís, as seguintes empresas que registraram em seus anúncios suas mensagens de homenagem aos 100 anos da Suzano, também apoiando a nossa publicação impressa. São elas: Adufértil Fertilizantes, a Albany International, Andritz Brasil, a Autêntica Automação Drives Robótica Serviços, Ecolab Química, a Imetame Metal Mecânica, a Nurion Pulp and Performance Indústria Química, a Peróxidos do Brasil, a Cider Química Indústria e Comércio de Produtos Químicos, a Solenes Especialidades Químicas, a Valmet Celulose, Papel e Energia, a Veolia Tecnologias e Soluções para Tratamento de Águas, a Voit Paper Máquinas e Equipamentos, e a White Martins Gases Industriais, que fecha a nossa lista de empresas apoiadoras da Revista Papel Impressa de janeiro de 2024, a quem muito agradecemos. Nosso muito obrigada, então, a cada uma das empresas anunciantes, incluindo nessa lista a própria Suzano. E faço aqui um parênteses no programa para agradecer o meu querido amigo e companheiro de jornada desde os tempos do jornal Estado de São Paulo, André Magna Bosco. Obrigada por todo o apoio e alinhamento na condução do desenvolvimento desta reportagem de capa especial sobre o centenário da Suzano que tanto orgulha o nosso Brasil. E vamos agora à chamada de capa da edição de fevereiro de 2024 da Revista O Papel, caras, caros e caros ouvintes. Sim, Thaís, em fevereiro teremos mais uma importante reportagem de capa, o aniversário de 60 anos da Paraibuna Embalagens em uma trajetória pautada pela sustentabilidade. Aguardem então mais essa matéria especial. Enquanto isso, apreciem a leitura desta edição que abre o ano com o otimismo e solidez da Suzano em seus 100 anos de Brasil, marcados pela coragem de seu fundador, o Sr. Leon Pfeffer. Agradecemos a todas as empresas executivas e executivos que apoiam os produtos editoriais da BTCP e vamos assim encerrando o nosso primeiro programa de 2024, desejando um ano novo de muita paz, saúde e prosperidade a todas, todas e todos. Até a próxima edição.